Para você que, assim como nós, acredita no poder transformador da educação, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast da educação, o Pod Educar Brasil. Eu me chamo Pedro Vitor, sou professor de matemática e estou aqui hoje, alegremente, de novo, com as duas companheiras de trabalho aqui do podcast, começando pela professora Frankilene. Olá, pessoal. Então, professora Frankilene. Língua portuguesa é minha paixão, especialista em gestão escolar. Estamos aqui para mais uma pauta super mega positiva da educação. É verdade. E com a professora Cristina, estávamos sentindo falta, Cris. Que bom que você está conosco hoje. Não, e hoje eu voltei para falar com quem? Com o Deico, né? Meu amiguinho da física ali. Hoje a gente vai dominar aqui o podcast. Isso aí, dois físicos hoje. Prazer, sou Deico, professor de física aqui do DF também. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha. O Deico, professor do DF de escolas privadas aí há 13 anos, especialista em ensino de física, está fazendo aí uma pós-graduação na Universidade de Stanford. Essa aí eu concluí, na verdade. Concluiu? Eu sou especialista em ensino de matemática pela Stanford. Eu estou fazendo uma em neuropsicopedagogia agora, pela PUC Rio Grande do Sul. Olha só que maravilha. Ele ainda falou, estou pós-graduando, e aí não me especificou qual, mas é porque esse pessoal com muitos currículos é complicado. E ele não colocou aqui, mas assim, algo de extremo mérito dele é que foi o meu professor, Cris. O primeiro professor. E nem assim conseguiu te converter para física, né? Nem assim. Converteu assim nos primeiros semestres. Quase, né? Você fez o quê? 2 semestres de física? Dois Olha semestres. Aí, eu converti, só que depois ele disse que pensou no mercado de trabalho. Tá difícil arrumar emprego como professor de física para você? Tá muito difícil, né? Eu acho que o Pedro ficou com medo só de comprar a briga da física. Não é. Na verdade, foi aquela questão. Quem ensina física tem que ensinar matemática e física. Aí eu quis diminuir meu trabalho, só ensinar matemática. Que eu lembro que você ensinava matemática e física. Aí eu falei, vou ficar só na matemática. Tudo é tão difícil, gente, nessas áreas aí, que eu acho que é tudo parecido. Pelo menos, né? Não? Muito bem. Deico, muito obrigado, viu, por ter vindo. Brincadeiras à parte, para mim é um grande privilégio e prazer ter você hoje conosco, porque a gente sempre fala aqui sobre a educação transformar vidas. E ter aqui um professor meu neste trabalho, neste projeto nosso, mostra como a educação ele transforma vidas, né? Nós não estamos só falando, mas nós vivenciamos isso. E tá aqui alguém que participou da minha formação, que eu sou muito grato, se tornou um amigo com o passar do tempo. Para nós é uma grande alegria para tratarmos de um tema educacional importantíssimo. Olha, eu que agradeço o convite, Pedro, e sabe que também é uma honra para mim ter você como aluno, né, e hoje como amigo. Eu acho que só se desenvolve isso quando realmente ali é uma sinergia muito bacana. Então, obrigado pelo convite e vamos lá. Muito bem. Galerinha, hoje nós estamos aqui com o Deico para falar, Frank e Cris, sobre algo que está muito em voga de maneira geral nesses dias, que é a questão da valorização do profissional da educação. Mas hoje com o Deico a gente vai um pouquinho de maneira mais específica, porque a gente está ouvindo muito nos noticiários a questão dos profissionais da rede pública, e muitas das vezes nós não lembramos ou esquecemos os profissionais da rede privada da educação. E hoje é o que nós vamos conversar aqui. O Deico tem alguns dados, algumas experiências para a gente poder também ver esse lado educacional de falta de valorização da rede privada também, que é uma necessidade, não é verdade? Com certeza, porque eu penso, sendo o Pedro fruto do trabalho do Deico também, e o trabalho que deu certo. Estamos aí com um mega professor empenhado, né? A gente vê pela fala do Pedro. Mas, assim, o Pedro estudou com você na escola particular, não foi isso? Foi sim, eu dei aula para o Pedro, eu não vou citar o nome do colégio, mas Sim. Alguns anos atrás, foi 2014, né? Isso. O último ano que eu te dei aula foi o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E, assim, é uma escola de boa qualidade, é uma das grandes aqui do DF, mas eu fiquei bastante tempo dando aula nesse colégio e acabei saindo depois da compra do colégio por um grande grupo, que é uma das coisas que eu quero falar aqui com vocês hoje, que eu acho que está trazendo um prejuízo para a competitividade educacional. Os grandes grupos começam a dominar e a gente tem muito mais empresas do que escolas, de fato, agora, competindo pelo mercado. E às vezes se torna até injusto. Se você tem um grande grupo dominando,
dificilmente alguém vai conseguir abrir uma escola pequena ali do lado, que eu acho que tem seu valor. Toda escola que começa bairrista e é abraçada pela comunidade tem ali aquela força para, enfim, ter uma formação, vamos dizer assim, mais humana, e isso é uma coisa que a gente está buscando sempre agora. Deiko, falando ainda, pegando esse gancho, porque foi uma coisa que vocês colocaram, você ficou 3 anos, então, o Pedro tendo aula com você, enfim, estabeleceu-se aí, como a gente vê, uma amizade futura, mas havia ali uma conexão, então, talvez o Pedro tenha, inclusive, se apaixonado pelas aulas de matemática que ele teve anteriormente, pelas suas aulas mesmo de física, e por isso talvez tenha escolhido essa área aí, né, no campo das exatas e tal. A gente falando de grandes grupos e de escolas mais bairristas ou escolas de um porte menor, quando você fala de qualidade ou quando você fala de perder um pouco, né, a intencionalidade da educação, passa por isso, por esse contato mais próximo com o estudante, de construir esses laços, essa conexão. Estaria nessa conta a questão? Eu acredito que sim, porque muito da educação vem disso. Por mais que seja tido até como um professor meio frio, eu consigo gerar essas conexões de forma, vamos dizer assim, pedagógica. Eu não sou aquele tipo de professor que abre muito sua vida para os estudantes e tudo mais, mas com o passar do tempo, se a gente tem a possibilidade, uma gama menor de estudantes, vamos dizer assim, menos metas, porque o que eu vejo dos grandes grupos é que eles estão substituindo o pedagógico por metas. Então o professor hoje virou um funcionário, ele já era, mas hoje é um funcionário como se fosse um vendedor, que tem que bater metas. E eu acho que a educação não pode ser feita assim, porque a partir do momento que a gente precisa simplesmente bater uma meta, a gente vai ter dados maquiados, a gente vai ter avaliações subdimensionadas, a gente vai ter talvez ali o conteúdo sendo menos explorado para conseguir obter aquela meta de aprovação e tudo mais, e eu não acho que funcione assim. Então, eu acho que tem várias vertentes que estão trazendo o que a gente vê sendo dito como sucateamento da educação, mas com toda certeza a perda dessa humanidade, dessa conexão e da possibilidade da escola ser um lugar que de fato eduque, tem feito um grande estrago, vamos dizer assim. Deiko, eu queria tocar num assunto que nós temos observado assim algumas fragilidades na formação docente. E aí, quando a gente observa essas fragilidades, será que isso não é também um motivo do sucateamento da nossa profissão, professor? Porque se eu não me especializo e se eu não sou assim especialista naquilo que eu faço, qualquer um consegue dizer qual é o meu papel, já que eu mesma não incorporei aquilo como meu. E é esse o meu medo, porque eu acho que isso potencializa o sucateamento, mas eu não acho que isso foi a causa. O que eu vejo é o seguinte, a gente já tem uma educação sucateada, e quando eu estou com a educação sucateada, os salários são baixos, o incentivo é menor, e a gente não vai ter a busca, e assim, por favor, não me entendam, não me interpretem mal, mas normalmente o profissional que se especializa, o profissional que vai atrás, é aquele que a gente chama o top, é o bom profissional. E esse bom profissional, ele não tem por que buscar um mercado que paga mal. Ele vai se especializar em outra área, ele vai fazer outra coisa em outra área, que ele vai receber uma remuneração mais justa, que ele vai, vamos dizer assim, trabalhar algo que seja condizente com o que ele está recebendo. Então, vejo sim uma falta de especialização dos professores, mas acho que, na verdade, a falta da especialização deriva da falta de incentivo. Ciclo. Eu não consigo ver isso com seus olhos. Eu vejo que a falta de formação e a falta desse fazer docente apropriado, sabe, que a gente faça esse exercício com propriedade, ele também provoca esse sucateamento. Eu não acho que o sucateamento ele é só pelo baixo salário. Eu acho que o baixo salário ele também se dá por eu não estar qualificado para aquilo que eu estou executando. E aí eu acho que a gente cai em um outro problema, que é o de todo mundo querer enfiar o dedo no que é da educação sem entender do que é educação. Certeza.
Mas aí uma coisa, eu não discordo de você, eu acho que é um ciclo, como o Pedro vinha colocando ali, que na verdade a gente tem o baixo salário, a pessoa não se especializa porque ela precisa trabalhar em 3, 4 escolas para ter um salário e viver dignamente, e aí fora o tempo de sala de aula eu já trabalhei 72 horas por semana em sala de aula, fora o planejamento. Então assim, é bem complicado nesse período você fazer algum tipo de especialização. E aí eu falo que é aquela pessoa que busca mesmo, que quer algo, que vai atrás, óbvio, tem espaço para isso e dá para fazer, mas a gente não deveria ter que colocar tantas barreiras e se submeter a isso para conseguir fazer e ser um profissional adequado. Também, assim, talvez fuja um pouco ao tema, mas uma coisa que eu vejo, aí já entraria depois, a gente está falando da educação básica, mas para mim hoje um dos maiores problemas, apesar de eu ser fruto de universidade particular, eu me formei em universidade particular a princípio, eu sou de uma época que a universidade particular você tinha uma, duas, hoje a gente tem várias, e se você entrar na internet agora, por R$ 39,90 você faz uma graduação em qualquer área da licenciatura. Cara, eu não consigo ver como você vai sustentar um curso de licenciatura com qualidade, como você está falando, que vai oferecer uma formação de qualidade para o professor com R$ 39,90 por mês. Como é que você vai sustentar os professores da coordenação? Que tipo de avaliação vai ser feita ali? Então, eu acho que uma coisa puxa a outra, sabe? Concordo com você, mas ainda acho que o principal problema que a gente tem hoje na educação básica vem dos grandes grupos e do sucateamento. Por quê? Você fala assim, talvez essa pessoa não seja qualificada para estar ali. Mas se essa pessoa não é qualificada para estar ali, por que ela está ali? Aí é que entra o que eu falei. O professor qualificado... vai se retroalimentando as situações. Isso. E o professor que era qualificado, por assim dizer, estava ali dando aula nesse colégio, uma coisa que tem acontecido gradativamente ele acabou sendo demitido para que contratassem um novo professor, que talvez com metade da qualificação que ele tinha, para receber metade do salário, que é uma coisa que a gente tem visto gradualmente acontecer nas escolas privadas do DF hoje. Quero deixar bem claro que não são todas, a gente tem grupos sérios, mas o que tem acontecido para aumentar a qualidade e conseguir sustentar uma mensalidade, vamos dizer assim, competitiva, eles estão diminuindo a hora-aula do professor a taxas altíssimas, assim. Uma coisa que eu posso citar dos dados colhidos aqui, e eu vou tratar como o grupo 1 e grupo 2, certo? Tem 2 grandes grupos educacionais que, vamos dizer assim, estão atuantes em Brasília hoje. Um deles, na verdade, era atuante até o ano de 2021, agora não atua mais, porque também foi vendido. Mas o que a gente tem é uma baixa salarial, e aí eu vou citar valores. A média da hora-aula no grupo 1, há 10 anos atrás, era de R$ 89,75. A média da hora-aula nesse mesmo grupo educacional, isso estou falando de professores do ensino médio hoje, é de R$ 46,40. Então, a gente tem aí uma queda de 50% num período de 10 anos, onde o nosso real perdeu um poder de compra devastador. Então, eu acho que é uma perda muito maior. A inflação aí de 2015 para cá bateu 56%, né, mais ou menos. Então, realmente, nós estamos falando aí de uma perca de poder de compra absurda. Que sequer acompanha, assim, que além de não acompanhar, ainda de deflação, fato isso, né? É uma deflação mesmo. Ela não acompanha e ainda sofre. E daí, com a respeito desses dados, dessa questão, as causas, nós falamos um pouco sobre isso, você falou sobre competitividade, né? Tem a questão pandemia, e eu acho que realmente isso é muito cíclico. Porque, falando novamente a respeito disso, muitas pessoas fazendo as licenciaturas por causa da facilidade, eu acho que ainda tem um gargalo muito mais preocupante na pedagogia, que é algo extremamente importante. Aí muitas pessoas, pelo valor, acham que não vou ter que me especializar em nada, e não sabe o brilhantismo que é ser um pedagogo, né, as bases. E aí, por esse excesso de profissionais, talvez não tão bem qualificados, isso também arma, né, os grandes grupos de poder fazer esse corte. E aí a gente tem essa perca educacional e salarial, né? Isso aí é um fato também, porque se você tem uma oferta de profissionais muito grande no mercado, eles vão contratar aqueles que estão oferecendo esse trabalho em um valor mais baixo. E assim, por que eu defendo muito
pequenas escolas, não necessariamente pequenas escolas, mas escolas que não pertençam a grandes grupos. Eu falo grupos milionários. Eu falo de escolas que a gente pode ter 1, 2, 3 unidades, como a gente conhece, mas não é aquela coisa... Escolas familiares, vamos dizer assim, né? Que a família foi levando depois de muitos anos. Eu defendo muito essa essência, porque ali, como a gente conversou, existe a noção de que eu quero manter o nome da escola. Por isso que eu vou manter o bom professor, eu vou incentivar o meu professor a se especializar, eu vou fazer esse tipo de, enfim, de prática, né, de investimento na formação do professor. Agora, a partir do momento que você é um grande grupo, milionário, bilionário, você... É apenas o capitalismo. E é apenas um número. Mercado. Aquele professor que ele está ali, se ele está cumprindo as metas, não me importa se o aluno está aprendendo ou não. Se a prova daquele professor foi suficientemente fácil para eu ter um índice de aprovação de 75%, vamos supor que seja um número que eles colocam como meta, tá tudo bem. Não há uma fiscalização para saber se aquilo ali realmente foi pedagógico, se aquilo realmente foi educacional, sabe? E assim, óbvio que, repito mais uma vez, há escolas que se destacam nesse quesito ainda, que se preocupam com isso, mas eu acho que cada vez está ficando mais difícil para elas. Porque imagina o seguinte, eu tenho uma escola, sou dono de uma escola e eu quero fazer a propaganda da minha escola. Eu vou lá e pago um outdoor que custa, sei lá, R$70 mil para fazer aquela propaganda no outdoor, num lugar bem movimentado e tudo mais. Faço uma publicidade na internet que vai ter seu valor e tudo mais. Que tipo de competitividade eu vou conseguir ter com um cara que pode pagar uma campanha milionária na internet para obter alunos no país inteiro, sabe? Isso fica muito injusto. Eu realmente não vejo com bons olhos transformar a escola em parte de empresas, e principalmente empresas que visam lucro exacerbado, que não sucateiam só o salário dos professores. É interessante a gente falar também que, lembrando, só para ficar claro para quem está assistindo, todos esses dados são baseados em entrevistas, tá? Eu, até o momento, entrevistei 250 professores, 110 profissionais de serviço gerais aqui. E o que a gente vê nesses grandes Só para abrir um parênteses, Deico, essas instituições, para quem não conhece, elas trouxeram a escola em termos de empresa pela quantidade de alunos, não é isso, Deico? Então, assim, ao comprar, ao adquirir, ao expandir, ela expande pensando na quantidade de alunos, Cris. Então, assim, se a sua escola familiar tem ali 3 mil alunos, não me importa o seu valor de mensalidade, eu vou estar ali comprando os seus alunos, a potencialidade disso, porque aí eu não vejo mais como indivíduos, né? Aí eu volto àquilo, eu vejo como quantidade de professores e quantidade de alunos e aumento de alunos. E assim, eles têm planos de metas de, por exemplo, essa escola, você vai apresentar para eles seu livro de contabilidade, nos últimos 3 anos você cresceu 10% ao ano, vamos supor. E eles estipulam que para a compra ser efetivada, nos próximos 3 pelo menos, você vai ter que ter o mesmo tipo de crescimento. Isso é uma prática muito comum no ramo empresarial, só que está virando uma prática comum no ramo educacional. E não tem como ser assim. Para eu manter uma escola crescendo em número de alunos e em retorno, ou eu vou ter que subir essa mensalidade para ter mais retorno com menos alunos, ou vou ter que diminuir a mensalidade para ter mais alunos e conseguir o mesmo retorno financeiro depois. Então fica uma coisa muito complicada. E aí você vê o quê? No caso dos serviços gerais. Tem profissionais que estavam na escola ali há muitos anos e eles tiveram uma migração para a ideia do serviço terceirizado. E aí, quando você faz essa terceirização, muitas vezes, e aí eu acho isso eu acho um lado até positivo, eles mantêm os mesmos profissionais. Só que ele vai ter que aceitar um salário bem menor. É a precarização, né? É a precarização de tudo que está acontecendo. Isso sem falar que aí é um assunto que aí realmente precisaríamos de um especialista, talvez algum de vocês seja, mas os materiais didáticos. Porque agora eu sou completamente contra apostilados. E hoje a gente só tem apostila. E são apostilas que, assim, não vou dizer que elas têm uma baixa qualidade, porque de fato há profissionais envolvidos. Mas você encontra muito mais erros porque elas são produzidas muito mais rapidamente, eles têm que ter atualizações muito rápidas, todo ano tem que estar mudando alguma coisa para que ele faça uma nova venda daquela apostila. Então, assim, eu produzi uma apostila, a minha revisão não vai ser para encontrar erros e corrigi-los, vai ser para trocar uma imagem, adicionar uma realidade aumentada, colocar alguma coisa que faça
Eu com que poder, o eu poder próximo vender de ano, novo. isso, com que o próximo ano aquilo seja comprado por todos os alunos de novo, porque não adianta comprar o livro usado do meu colega do ano passado. E ser consumível, né? Para que Sim. realmente eu possa vender. E assim, na maior parte das vezes, o professor sequer usa essa apostila, porque a quantidade de exercícios é reduzida. Eu falo pela física, você vai me entender. Pô, eu não consigo terminar um conteúdo e sem ter passado pelo menos 60 exercícios daquele conteúdo para o meu aluno. Os que eu vou corrigir em sala e o que ele vai fazer. Eu não vejo uma prática menor que essa para um conteúdo finalizado. E se você pega uma apostila dessa, se você tiver 15 exercícios nelas, é muita coisa. Então, o sucateamento é uma coisa... Você perguntou o que se deve... Eu acho que é uma coisa global. A gente está sendo cercado por todos os lados para que a qualidade da educação diminua. Os professores estão com uma formação precarizada, o salário vem caindo exponencialmente, com demissões ocorrendo para contratar gente com salários menores, os materiais didáticos vão ficando cada vez menos eficientes e mais difíceis para o aluno acompanhar. Porque quando o conteúdo é muito resumido, cara, é aquela velha história, a gente pega um artigo científico e fala como podemos perceber, é fácil notar que esta equação tem tal resultado. Isso não é fácil notar para um aluno do ensino básico. Ele tem que abrir aquilo, ele tem que abrir aquela conta, ele tem que dar um significado para aquilo e não é feito mais. Aí a gente encontra uma série de problemas muito grandes, porque o aluno lê aquilo e fala, estudei para a prova. Ele não estudou para a prova. Ele viu um material avulso, ele viu as figuras de alguma coisa, ele leu um gibi, basicamente. É isso que eu vejo que está se tornando um material apostilado. É realmente muito complicado. Essa questão das apostilas também eu percebo claramente. Sempre teve essa necessidade editorial. E aí, com as apostilas, essa corrida ainda ficou muito, muito pior. E os nossos alunos são prejudicados por isso, porque acabam cobrando deles uma maturidade, muitas das vezes universitária, para alunos da educação básica, né? Por quê? Porque é aquilo da gente lê e picota o conhecimento, né? A gente lê alguma coisa aqui no livro e sabe que aquilo ali não é o suficiente, até o professor mesmo, que não é um professor com essa consciência como você tem, fala, olha, o que está no livro ali é o superficial. Aí é aquela maturidade, os bons alunos, eles vão se destacar, porque são bons alunos, eles de qualquer jeito, eles vão chegar lá, mas aqueles alunos que a gente quer alcançar, que muitas das vezes não tem a facilidade, é onde a gente cria ainda de maneira mais grotesca essa diferença educacional, né? E aí que eu fico com medo, porque os bons alunos que eu tenho hoje, eles não conseguem alcançar todo o potencial possível deles nessa disciplina, e eu não falo na vida, porque, enfim, há muitos desdobramentos para frente ainda, mas vamos falar pela minha disciplina em física. Ele não vai conseguir alcançar tudo que ele poderia, porque ele não tem material disponível. Ele quer ir atrás, mas muitas vezes ele não consegue. Mas tem a internet e tudo mais. Mas eu acho que a partir do momento que esse aluno tem que procurar por fora alguma coisa da escola, é louvável que ele vá fazer essa procura, sinal de que ele quer aprofundar. Mas é triste que ele precise ir. Porque eu acho que ali na escola, Sim, com o professor e tudo mais... E são poucos, a gente precisa ser sincero. E aí é aquilo que nós professores, isso serve para todos que nos assistem, a gente precisa ter isso muito em mente, que o bom professor não é aquele que se foca nem nos tops, né? E nem naqueles realmente que tem muita dificuldade. A gente precisa estar perpassando esses dois extremos para poder alcançar a educação. Justamente, porque hoje a gente trabalha com salas de 30, 40, às vezes 50 alunos em alguns locais. E é muito heterogêneo. E numa relação heterogênea, a gente vai ter que priorizar, vamos dizer assim, a maioria. E aí que eu acho que mora o perigo. A partir do momento que a gente precisa priorizar a maioria e a gente começa a trabalhar com metas de aprovação, fica complicado. Quando a gente está falando justamente eu vi aqui que a gente estava falando da relação de deflação salarial e dessa causa dessa deflação, eu acho que o que você trouxe para a gente é que eu não poderia culpar só os grandes grupos por isso, né? Seria a falta de especialização desse professor que também faz ele não ter um salário condizente, seria isso? E aí vocês falam, eu ainda vou fazer mais uma provocação, né? Por favor. Porque o Pedro falou do excesso de profissionais formados em licenciatura. Nós temos mesmo esse excesso? Vamos parar para pensar se essa informação ela é real? Porque há quantos anos a gente vem escutando o próprio Ministério da Educação dizer que incentivar a formação de professores, os cursos de licenciatura, porque
essa profissão não atrai mais os jovens. Então a gente precisa pensar em que tipo de informação a gente está passando, né? Mas Se eu aquilo que a acredito gente nisso. diz faz... Não, mas não é o que você acredita. Mas baseado em dados, por exemplo, ó, quando a gente... vamos pegar a rede pública, que é onde nós dominamos, né, mais, apesar de não ser o foco. Por que hoje em dia falam assim, por exemplo, muito, falta professor de matemática? Não é que não tenha professor de matemática no mercado, é porque não passam na prova. Ou alguns professores de matemática muito bons, eles não querem fazer a prova pelo baixo salário também. Porque mesmo a gente está falando dessa deflação da escola privada, mas muitas das vezes eles ganham mais porque dão mais horas aulas fora da rede pública. Então, assim, aí o Deico também tem muitos amigos, pode completar. Eu acredito que nós temos muitos profissionais. Dados estatísticos talvez a gente precise pegar, né, ver, mas eu acho muito que realmente o que está faltando são bons profissionais. Profissionais realmente, por exemplo, eu pego a lista do ano passado, eu tive aí mais de 60% dos professores de matemática que não alcançaram a nota mínima da prova. Conhecimentos básicos, específicos e complementares, entendeu? Eu precisei de uma quadrix para professor temporário fazer um processo suplementar do temporário, que já é um processo suplementar, só de provas de títulos e de experiência, porque os professores não passaram na prova. Né? Então, assim, eu acredito que está muito voltado a essa questão da formação, dessa licenciatura, de eu pegar e conhecer só a minha área de licenciatura, muitas das vezes nem isso, né? E as outras questões didáticas tão importantes quanto que a gente não aprofunda. Então, assim, eu vejo isso muito. Né? E percebo isso também pela questão de tantas pessoas que a gente conversa que eu estou sem emprego, sou professor, né? ou senão eu estou tendo que trabalhar numa escola, que nem o Deico está falando, com um salário ali no piso, porque é a oportunidade que eu alcancei por falta, muitas das vezes, dessa especialização e dessa personificação, que aí eu concordo com a sua fala do início, né, do professor se colocar no mercado de trabalho com uma outra postura. Né? A gente já trouxe aqui vários professores, já foi tema de outros episódios, professores que realmente conseguiram ali ganhar muito mais do que é a média salarial, porque se prostraram no mercado de trabalho com formação, com ideias de uma maneira diferente. Eu acho que isso falta. E principalmente antes da licenciatura. Eu acho que a pedagogia é o nosso maior problema atualmente, sabe? De formação. Eu vou trazer 3 dados aqui, né? Bom, a gente tem um computador aqui, o Google está disponível. Mas, eu estou pegando aqui dados do INEP, então o INEP traz uma pesquisa que hoje na educação básica a gente tem na educação do Brasil tem 2,2 milhões de pessoas exercendo a profissão na educação básica e 323.376 no ensino superior. Na educação básica a gente precisaria de cerca de 25% a mais de profissionais para suprir toda a demanda hoje, e o que se espera é que até 2040 a gente tem um déficit numérico de 235 mil professores. E aí, eu acho que entra muito de encontro no que o Pedro coloca e no que você fala também. Porque eu tenho uma quantidade insuficiente para todas as vagas, mas é insuficiente porque a carreira está menos atrativa. Sim. E a carreira está menos atrativa porque, eu vou falar do DF, que tem um dos maiores pisos salariais do país. Não tem mais. Para professor, não tem mais? Não tem mais. A gente não está mais entre os 10? Não estamos. Os 10 estamos. Não estamos, pode pesquisar. A última que eu tinha, eu pesquisei isso esses dias, seria o 7, mas eu vou com você. Então, assim, ainda teria que ser porque é a capital do país, vamos dizer assim, e fomos por muitos anos alguns dos maiores pisos salariais, mas hoje a gente está no ensino médio, né, esses dados são de 2021, divulgados pelo próprio sindicato, não encontrei um mais recente na tabela deles, o piso salarial médio para o ensino médio aqui no DF, em novembro de 2021, era de R$ 23,69 por hora. E aqui a gente pega para a educação infantil, ali no fundamental, R$ 14,63. Então, assim, quando a gente fala que isso aqui é o piso, e se a gente entender que R$ 23,00 por hora, para uma profissão que, para cada hora trabalhada, você tem 2 de planejamento, fica completamente
não apetecedor, vamos dizer assim. Aí tem outro dado que eu vou trazer então, aqui. Só para a gente ficar bem claro, então precisa-se então de 25% a mais de professores, é o que a Cris... Hoje que a gente precisa. Então, né, não essa existe visão... excesso de formação. Exato. Embora que eu a achei gente que tenha teria. visto o sucateamento mesmo das licenciaturas. E a gente observa então, isso... O problema está muito maior do que nós imaginamos, né? Porque se tem esses profissionais, ainda está sucateado, ainda está faltando isso, né? E até 2040 eles trazem o número de 235 mil professores, que é quase 10% do que a gente tem hoje, na verdade um pouco mais de 10%. Né? Mas uma coisa que é interessante que a gente veja também é que aqui eu tenho esses dados são do R7, portal R7. Eu não sei até que ponto essa pesquisa vem, porque ele não me dá quem foi o órgão que fez a pesquisa, mas o que a gente tem hoje aqui é que o número de jovens até 24 anos que ingressam na docência caiu de 115 mil anualmente para 67 mil. Então, eu acho que os jovens estão também procurando menos essa profissão, mas e aí eu coloco tudo como uma coisa só mais uma vez. Eu não vou procurar uma profissão que eles estão na escola, eles estão vendo o quanto aquele professor tem que se dedicar para entregar um bom trabalho. Mesmo em escolas estruturadas, escolas caras e tudo mais, o professor tem que se desdobrar dentro daquela carga que ele tem, porque às vezes assim a escola é estruturada, mas o professor está tendo que trabalhar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Deico, assim, só para colocar mais pimenta, né, Vamos lá, se eu conseguir. Eu acredito que tudo que vocês falaram, claro, faz muito sentido, mas assim, é uma coisa que a gente sempre volta aqui a dizer, enquanto nós não tivermos, Brasil, país, um programa de governo, e isso não é para a rede pública ou para a rede privada, é para o país, nós não estaremos naquela linha de verdade valorizar a educação, de termos a educação como nossa prioridade, porque por meio, na verdade, quando você considera prioridade a educação para um país, isso impacta na ciência, nas descobertas, enfim, nas criações e outras questões... cultural, né? Uma coisa... exatamente, cultural. Então, assim, a formação, e aí eu vou me ater à educação, porque a gente poderia estender também, mas essa formação EAD, ela precisa ser revista, tem pontos positivos, né? Uma democratização do ensino, fato. Sim, alcança, de repente, Sim. Quem está mais distante, democratiza de certa forma. Mas, de verdade, essa atividade, que é o que a gente fala também sobre a inteligência artificial, né, e outras questões aí que parecem meter medo nos professores ou na educação, eu acho que a gente não tem que ter medo. Por quê? Porque a formação do professor, ela precisa ser esse olho no olho, ela precisa ser feita testando, né, menos teoria e mais prática, no sentido de você não passar 4 anos, hoje inclusive tem cursos de formação de professores, 3. Pois é, e isso é muito questionável, né? Muito questionável, porque eu fiz um curso em que eu tinha aula de 14 às 18, de segunda a sexta. Hoje eu tenho um filho na faculdade fazendo engenharia, que a aula começa 9h30 e 11 já acabou, e tem dia que o professor, numa instituição renomada, enorme do Distrito Federal, né, que inclusive está no país, que o professor manda uma mensagem no WhatsApp dizendo que a aula naquele dia será à distância, sendo que aquela aula está paga para ser presencial. Então, assim, estou falando aí da engenharia, mas voltando para a educação, de fato, a formação, ela requer, quando a gente considera que educação é prioridade, eu preciso tratar bem, eu preciso fazer de verdade essa formação de quem vai levar, né, para a sala de aula os recados, e hoje isso é muito questionável. Por outro lado, eu questiono também a questão da aula de história, de filosofia, de sociologia, sabe, que faz com que a pessoa pense sobre a sua condição social, política, econômica, etc. E isso recai, por exemplo, hoje no Distrito Federal, em que a gente está no momento de greve, em você ver professores na capital do país lutando por um salário e por condições de um plano de carreira e por condições de uma sala de aula, de escolas e, né, até pelo prédio da escola, condições melhores. E aí a gente precisa de verdade pensar que se eu vou para uma escola, seja ela pública ou privada, e eu aceito
aquela condição, até porque eu não tenho como não aceitar, senão eu passo necessidade, então eu tenho que correr atrás de trabalhar manhã, tarde e noite, e nesse correr atrás, eu de verdade não vou poder me especializar mais, né? Não vou poder fazer um curso. Então fica uma coisa que é o cachorro correndo atrás do rabo, assim, você não sai daquilo e a educação não muda, né? Então, de verdade, quando a Cris coloca lá no princípio a coisa da formação, é nesse sentido, é uma formação séria, com cursos duradouros, presenciais, com laboratórios, né, de testagem, talvez até uma questão de ensino integral para esse estudante, né, do curso de o estágio não ser só lá no final, né, o Frank, e aquela fantasia ali. Sim, que às vezes se consegue fazer de uma forma, né, escusa. Então, assim, tudo isso, esse cara é o profissional que vai para a sala de aula, esse é o cara que vai para a empresa X ou Y aceitar condições de tipo, né, um salário, uma hora-aula muito baixa, vai ter dificuldade talvez de passar numa prova se for, né, para a rede pública, ele vai ter dificuldade para tudo, vai ter que ir aceitando aquilo, isso vai ser reproduzido para a sociedade, porque o estudante é alguém que está ali para se alimentar daquela sede, né, de ser professor, enfim, de tudo isso que a gente conhece, que é a tal da conexão, da entrega, né? Eu não aprendo com quem está ali mal-humorado, né, que me passam uma sensação de que ele está sofrido, que ele é um coitado, e que inclusive eu não quero fazer letras, Deus me livre, não vou fazer história, não vou fazer física. Não vou terminar desse jeito. Porque eu vou ficar igual esse cabra aí na minha frente, eu não quero, e hoje é o que a gente ouve dos nossos estudantes. Então, o princípio não tem programa de governo no nosso país, né, que independe de quem esteja representando o país no momento, o programa de governo ele é do país. O programa, né, para a educação ele tem que ser do país, independente se é a rede pública ou privada. E ser levado a sério, né, Frank? Eu sempre você bate nessa tecla e eu sou muito a favor do que você fala, mas mais do que isso, ser levado a sério pelo governo, né? Por exemplo, a gente tem um plano nacional, um PNE, um plano nacional, nós temos um plano distrital, que em teoria perpassa governos, né? Ele é maior do que X ou Y, só que não é respeitado, não é valorizado, ele não é visto como deve ser visto, né? As pessoas esquecem as metas, esquecem as estratégias, esquecem o que precisa alcançar, e o que adianta o plano de governo? Essa questão de plano de governo e plano para educação é engraçado. Eu estava lendo esses dias um artigo da Estadual de Ponta Grossa, até abri ele aqui agora, que compara a educação no Brasil com a educação na Finlândia e em Singapura. Singapura hoje tem os maiores números do PISA do planeta e, assim, isso se conseguiu depois de 20 anos de extensiva valorização do professor, de tornar as faculdades públicas de licenciatura as melhores do planeta. Então, assim, é o que você fala das disciplinas que fazem o aluno pensar. Hoje a gente está tendo a redução, por exemplo, da cadeira de artes, que eu acho criminoso, porque, artes, como ela vinha sendo desenvolvida, principalmente aqui no DF, com as obras do Paz, tudo que a gente tinha, é uma disciplina de extrema importância. Hoje você vê professor de artes entrando de 15 em 15 dias na sala de aula. Eu acho isso completamente... chega a ser rude com o aluno que está ali esperando receber isso. E quando você fala da relação do plano de governo e da valorização do profissional, é interessante que eu li nesse artigo, foram 10 anos de desenvolvimento de professores. E depois foram mais 20 anos para mudar o parâmetro da educação em Singapura. E hoje eu não vou dizer que é uma potência, porque é muito pequeno, né? Mas a gente tem uma potência tecnológica absurda. A gente tem engenheiros muito bons, a gente tem profissionais da área de tecnologia muito bons. Tudo que você vê de tecnológico leva uma pecinha de lá. Por quê? Porque investiu-se em educação. E, assim, óbvio que no Brasil a gente tem proporções continentais, é muito mais difícil fazer isso, mas precisa começar em algum momento. Sim. E eu vejo ainda... E se em um lugar pequeno foram 30 anos para se ver os resultados, nas nossas dimensões, tanto nós, população, quanto os governantes, precisamos perceber que isso é um trabalho de talvez um século ou mais, né? E aí entra aquela velha história, né? Entra governo, sai governo, e ao invés de continuar as políticas que estão dando certo, destrói-se tudo, inicia-se do novo. E isso, inclusive, é uma das coisas que eu vejo que tem deixado o professor maluco. Porque com essa troca de parâmetros educacionais que a gente vem tendo, vamos dizer que a cada 5 anos, aproximadamente, a gente troca completamente o parâmetro de ensino, e aí você tem que implementar uma coisa nova. Se a gente não tiver um plano que seja a longo prazo mesmo, e aí eu
pega o que o Pedro falou, no caso lá foi 30, vamos botar aqui, beleza, óbvio que não vai ser um plano imutável, mas vamos deixar isso aqui por 10 anos, e aí a gente discute de novo o que deu certo e continua, o que não deu certo e a gente refaz. Só que aí eu também vejo, e é uma das coisas que eu estava falando com vocês, e aí talvez seja uma provocação minha agora, que é a relação da consciência de classe do professor. Porque quando a gente tem a classe unida, vamos dizer assim, a categoria unida, a gente consegue lutar de forma mais ampla por melhorias. E aí eu já não falo só mais do professor da escola privada, também tem o professor da escola pública que somos numerosos, vamos dizer assim. E se de fato a gente tivesse nessa luta, vamos dizer, coesa, se a gente conseguisse falar pelo menos a mesma língua, vamos dizer assim, os sindicatos ficariam muito mais fortes. O que eu vejo, o que eu tiro hoje da relação sindical, é que tem muito professor que tem medo de se sindicalizar, isso nas escolas privadas agora, para não se queimar com o patrão. E assim, eu acho que isso não pode acontecer, porque isso, o fato do professor ser sindicalizado, consciente, buscar melhorias para ele, deveria ser bom para o patrão também, porque eu vou ter um profissional mais ativo, eu vou ter um profissional que se especializa, eu vou ter um profissional que está lutando por melhorias. Então, a consciência de classe precisa ser gerada, porque só assim a gente vai ter poder de mudança. E aí é que a gente vai conseguir fazer o que você falou, que não é qualquer um que vai meter o dedo na educação. É o profissional da educação que tem que cuidar da educação. Pô, agora a gente fala do novo ensino médio. A gente quase teve uma revogação completa, definida por um plebiscito que não foi com os professores e com os diretores e com os estudantes. É uma decisão, vamos dizer assim, quase arbitrária, né? Então, eu acho que isso não pode acontecer. Eu acho que essa consulta é importante. Eu acho que deve acontecer aos profissionais de educação. Que é um mal do Brasil, a Cris sempre fala muito isso, que é a Frank também, é as pessoas que nunca pisaram em sala de aula, né, não têm um contato com sala de aula, tomarem as decisões, né? E aí vem de baixo para, né, de cima para baixo, e a gente só realmente engole. E por quê? Porque não estamos nos posicionando como professores também, como classe. Quando somos convidados a nos posicionar, nós abrimos mão desse direito. A gente abre mão dessa prerrogativa. E aí depois é muito fácil a gente dizer que uma coisa veio de cima para baixo. Mas quando existem as consultas, a gente não quer participar. A gente se abstém. É verdade. E aí é que entra toda essa ideia da consciência de classe. O que a gente também está fazendo para melhorar a nossa situação? Não adianta a gente pedir uma política pública para que o governo resolva tudo. Ele não vai resolver. Não é do interesse do governo ter uma sociedade pensante e que vai questionar. Mudar o status. Justamente. Então, assim, se um governo começar a fazer tudo certinho, a gente sabe que o próximo vai trocar tudo. Cabe a nós não deixar isso acontecer. Só que aí, assim, eu achei muito interessante, eu vou citar aqui quando a gente constrói a pauta e tal, que você coloca assim, possíveis soluções e abordagens para reverter essa situação. Gente, as soluções eu acho que estão na nossa cara faz tempo. A dificuldade é literalmente mover a massa a agir em prol dessas soluções. Por que, vamos dizer assim, em Singapura deu certo? É uma questão cultural. Eles vêm de um cenário de pobreza e falaram, a gente não quer mais ser assim. A gente definiu que não quer mais ser assim, eu não vou mais tomar vantagem em função do outro. E aí são colocadas leis absurdas. Tem uma lei lá que já foi revogada, mas enquanto o país estava se desenvolvendo, se você jogasse lixo na rua, você pagava 30% do salário, não importava quem você fosse, por ter jogado lixo na rua. E aí, óbvio, isso é extremamente arbitrário, no Brasil nunca seria colocado, porque assim, a disciplina do brasileiro não é essa, mas é uma coisa que eles tiraram a lei depois e era cultural no país. Desenvolve-se cultura. Não que a cultura precise ser desenvolvida pela imposição, mas é igual o que a gente estava falando. A educação, seja lá como ela for feita, tem que se tornar cultural para os professores, para as famílias e principalmente para os estudantes que vão receber essa educação. Tem que ser uma coisa... A sensação que eu tenho é que a gente precisa fazer uma conquista. Você sabe aquele momento da paquera que você tem que convencer o outro de que você é interessante? A gente está precisando fazer isso com a educação. E aí tem uma palavrinha que a gente discute muito, né, Frank? Que está assim, em abolição, que é o tal do método. E para a gente ensinar a ser professor, a gente tem que ensinar que existe um método, que existe uma forma, a gente tem que apresentar uma possibilidade para que
professores que estão em formação, a partir daí, escolham qual é o caminho, mas a gente tem que apresentar algumas alternativas, e a gente não faz isso sem ter um método. Verdade. Uma coisa também, Deico, que eu penso assim, que você está nos trazendo hoje, esse olhar sobre a questão salarial da rede privada. Eu acho que isso me desculpa, dói, né? Mas isso é muito positivo que aconteça, porque assim, eu acredito que a classe média que paga para o filho estudar na escola particular, justamente, ou né, a elite, que é bem menor, faz isso porque percebe problemas estruturais na educação pública. Beleza, isso é um ponto. É muito bom que dê errado, sabe? Que esteja dando errado. É muito bom que aquele sistema apostilado, que é uma falência, porque se você tem um livro didático, o livro didático já é o recorte de tudo aquilo das obras que eu li, que eu deveria ter lido como professor, né? Já é uma síntese. Quando você joga numa apostila, é a síntese da síntese, é claro que aquilo ali é uma porcaria. E hoje tem todo um mercado em cima disso, né? E é grande. Você, de fato, vira o que você compra para o seu filho hoje, né, de 3 mil, 5 mil reais de livro, de apostila, você joga fora no final do ano, porque hoje você não tem mais aquilo que tinha antes, de poder repassar para alguém, por exemplo, para o estudante né, que vai usar aquele material, porque eles fazem uma maquiagem, você apresenta uma capa diferente, né, uma corzinha, enfim, uma imagem. Mas eu acho que é muito legal que dê errado, sabe? Inclusive o salário dos professores. Por quê? Porque se a gente não vai para o fundo do poço, não tem crise, essas pessoas não sacodem. E é importante sacudir a qualidade do ensino que está sendo oferecido para os filhos, né? Para quem paga essa escola. É importante que ele saiba que ele tem ali um professor que está se matando de trabalhar, que, portanto, ele não está conseguindo levar a maior qualidade que ele poderia, né? E isso é muito importante. Que ele perceba que o filho dele está fazendo de conta também que está aprendendo, porque existe uma empresa grande que tem interesse naquilo ali, né? Então, assim, é bom que venham essas empresas que não são... que não está sendo bem preparado, né? Eu que vivi essa realidade, Frank, os nossos alunos da escola pública, eles chegam mais adaptados e bem preparados numa universidade pública do que um aluno do colégio particular. Com espírito crítico, né, o aluno do colégio particular, ele é feito para entrar. Depois que você entra, o choque é muito grande. É uma mudança de metodologia, essa vivência, essa busca, essa questão muito diferente do que você acha que é. Você é colocado lá dentro. Aí, lá dentro, você sofre um baque. Tem que fazer a formação toda lá dentro, naqueles 4 anos. O que você fala, eu acho que é verdade, sim. Esse incômodo tem que ser feito porque, aquela história, toda revolução precisa de uma crise antes. Sim. Mas eu tenho muito medo dessa crise, porque a gente está percebendo a crise, porque nós somos as pessoas que estão vivendo a crise, nós somos os protagonistas da crise. Os que estão sofrendo mais na pele diretamente, porque para os pais perceberem isso a longo prazo em termos de qualidade de ensino, talvez nem percebam. Eles não vão perceber. Vão alegar N outros problemas, né? Mas, assim, o pai da classe média, essa população aí, não vai lutar por uma qualidade de ensino na rede pública. Bem como ele vai pagar um plano de saúde, ele também não vai ficar aí reclamando na televisão, na mídia, que não tem posto de saúde, ou não tem, entendeu? Então, como que a gente faz para ter uma igualdade e uma intenção para a educação ser padronizada no país, de qualidade, entre público e privado? Eu penso que é esse momento de causa agora que vai trazer reflexões e necessariamente diminuir essa disparidade. E puxar, porque a gente precisa, o professor que é formado, e eu penso também que ainda é uma outra coisa sobre a formação, a gente fala de uma formação para professores que não é adequada, a gente fica estudando filosofia ou história da coisa, a hora que você conclui o curso, a prática não é teoria pura, aquilo ali não te ensinou a dar aula, e eu preciso ser treinado para dar aula, né? Que é o que a Cris falou, eu preciso ensinar, e se for método que seja, né? Então, assim, esse mesmo profissional, ele pode ir tanto para a escola pública quanto para a escola privada, ou vai para os dois, né? Como já aconteceu aqui com todos nós. Então, assim, eu penso que esse momento
né? É muito ruim porque você me trouxe dados hoje que eu estou há muito tempo fora da escola particular, né? De trabalhar em escola particular. De verdade é assustador, eu não sabia que a disparidade estava tão acentuada, né? Então não é mais interessante trabalhar nessa escola particular, né? Com essa hora-aula que chega a ser ridículo. Só fica interessante quando você aumenta demais sua carga horária, que foi os Sim, problemas. nada de Né? trabalhar. Só um parênteses. Há escolas que, vamos dizer assim, pagam sim horas-aulas diferenciadas, que estão muito acima do teto, mas assim, essa escola não é, vamos dizer assim, para todos os alunos, a mensalidade é absurdamente alta, e mesmo assim o repasse desse percentual da mensalidade para o professor ainda é muito abaixo do que se tem. E aí outros dados que eu estou colhendo é a relação da elevação das mensalidades ao longo dos anos, que assim... Que não reflete para o salário do professor. Que não reflete para o salário do professor, e é muito interessante de observar alguns grupos educacionais, eu volto a ressaltar, não são todos, mas a gente tem um específico que a gente está tendo um reajuste cerca de o dobro da inflação a cada ano, e o salário dos professores vem descendo. Então, assim, e não se justifica em estrutura. Se você olhar a escola, ela não teve a implementação de um laboratório, a quadra não foi coberta, não tem um laboratório específico de informática, então não está tendo benfeitoria, o profissional não está sendo bem remunerado, não está sendo investido na formação. Só estão enriquecendo. Só está aumentando a mensalidade. Então, isso fica complicado. Agora, assim, voltando um pouquinho no... E é como justificam o aumento da mensalidade, né? É por causa de mudanças estruturais e por causa dos professores, justificam para os pais e nem a estrutura, nem a formação, né? E aí, eu vou só trazer mais uma vez o termo consciência de classe, porque o que você fala é muito legal. Essa visão, assim, talvez seja uma que eu não tenha parado para olhar antes, e agora eu juro para você que eu vou sair daqui pensando nisso, justamente no que, vamos dizer assim, a derrocada do ensino privado pode trazer de benefício para o ensino público. E eu acho que realmente vai precisar acontecer isso para o ensino público crescer, mas o ensino público só vai crescer, isso de fato só vai acontecer quando houver a percepção por parte do pai do aluno de que há vantagens claras no filho dele estar na escola pública. E aí volta no ciclo de novo. Que são os grandes países que você citou, justamente. Por exemplo, é exatamente isso. O filho das pessoas com condições, eles estão na escola pública. Justamente. Quando você fala de consciência de classe, que é o que precisa mesmo, então a gente tem pais de estudantes, a gente tem professores públicos, privados, a gente tem uma elite, não tem como não falar de um Brasil capitalista, enfim, que tem muito interesse que isso seja do jeito que está mesmo, ou até pior, né? Inclusive, por isso, o ensino por apostila, pagar mal o professor e tal. Não vai partir deles, e a gente tem um Brasil de 500 anos de história aí, né? Não vai partir de quem domina, né? Ou seja, dos governantes e de uma pequena, né, elite aí financeira, econômica, essa mudança, porque os filhos deles vão estudar onde eles quiserem, inclusive fora do país, né? E isso tem que partir dessa consciência de classe. Sai daqui para estudar em escola pública fora do país, né? Então, assim, é muito interessante que fique do jeito que está, né? A gente sabe disso, é verdade. Então, tem que partir mesmo das bases, né? Das classes, das consciências coletivas e isso não se faz fazendo curso, né? Totalmente à distância, lendo pouco, não discutindo, né? Parte o princípio passivo, de tudo isso. Né? Porque... E a gente precisa fazer isso com os nossos estudantes na sala de aula. A sala de aula é para isso, é um espaço para isso, não é para decorar fórmula ou não sei o que da gramática. É para discutir. É para ensinar a pensar, a como pensar, a se questionar, né, se aquele pensamento ele não pode ser refutado de alguma forma e a gente chegar, então, a partir de 2 ou 3 ou 4 pontos de vista diferentes em um que seja comum e beneficie a todos. Então, a sala de aula ela precisa fazer isso. E a gente só vai ter essa consciência de classe o dia
que a gente conseguir fazer esses estudantes pensarem em filosofia, a terem acesso às artes, porque as artes mobilizam o aprendizado em todas as áreas, inclusive na nossa de física e matemática. Forma né? a pessoa, a essência. Exatamente, a gente precisa trabalhar essa formação, né, integral do ser, para que a gente, de fato, comece a provocar essa conscientização das classes. E aí, Frank falou numa coisa que eu acho muito interessante, que é que a gente talvez esteja ou no fim do poço ou muito próximo dele. E a gente só começa a tentar subir quando a gente chega no fim. Isso é verdade. E uma coisa que é interessante falar, assim, que você traz dessa relação reflexiva e tudo mais, aí eu vou trazer um pouco da minha experiência. Eu sou professor há 13 anos e vamos dizer que 10 desses 13 anos eu estava completamente focado em aprovação de estudantes, que é o que o Pedro falou. Eu literalmente treinava o aluno para passar no vestibular. Não tinha muito espaço para o pensar e para o refletir e tudo mais. Tanto que quando, e eu não vou citar nome de instituição, mas assim, eu entrei numa situação de uma instituição mais humanista, que tem esse viés da arte, tem esse viés de tentar trazer a reflexão, mas que ainda é muito complicado, porque a gente tem um processo seletivo muito duro e a gente tem que preparar para isso também. Eu fiquei completamente perdido, porque ao mesmo tempo que eu era cobrado para aprovar esse aluno, é o sistema. Eu era cobrado para fazer esse aluno refletir. Eu falei, olha, calma, ou eu aplico um método no qual esse aluno vai ser duramente moldado a acertar essas questões, ou ensino física. Tanto que fiz uma entrevista de emprego esses dias e me perguntaram assim, mas assim, você ensina tanto para ensino médio quanto para fundamental e ensino superior? Eu falei, olha, já tive nas 3, mas o que eu ensino é física. Então, é a minha disciplina, é a minha componente, e eu acho que assim, uma das coisas até que eu tenho falado com os estudantes recentemente, eles falam, aquela velha pergunta, né, professor, para que eu vou usar isso aqui na minha vida? Eu falei, olha, talvez, isso foi para os alunos do segundo ano esse ano, segunda série, né? Talvez o conteúdo de calorimetria você não vá usar para muita coisa na sua vida aplicada, não. Mas o raciocínio lógico que você tira da interpretação dessas questões, a capacidade cognitiva que você adquire conseguindo olhar para um texto e por meio de unidade de medida identificar que ele está falando de uma grandeza específica, isso aqui você não vai perder nunca. Então, assim, dar a entender que a mesma reflexibilidade, a mesma reflexão que ele pode fazer nas artes, que ele pode fazer na história, que ele pode fazer na filosofia, ele tem que fazer nas ciências. Por que hoje os alunos... Quase ninguém quer ser de exatas hoje, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente só tem a apostila. Eu não tenho mais um livro técnico para aquele aluno ler o livro e entender como seria um artigo científico. Aí o aluno chega na universidade, pega um artigo científico, vai ter que fazer uma resenha, ele não sabe fazer, porque ele só se formou com a apostila. Ele só tinha questãozinha pronta e receitinha de bolo para resolver a questão. Então, a partir desse momento, se o aluno não tem contato com o texto científico, não tem contato com as artes, eu não tenho como tornar ele um ser humano reflexivo em todos os âmbitos, que seria, acho que, o papel da educação, assim. Mas, quando a gente fala da relação da consciência de classe, eu posso tocar disso, vocês vão falar alguma coisa agora? Não, pode falar. Fique tranquilo. Então, beleza. É porque a gente falou e eu achei uma coisa muito interessante. Óbvio que há diversos interesses por trás disso, mas só pra gente comparar, quantos caminhoneiros você acha que tem no Brasil? Não tenho ideia. Eu tô pegando um dado aqui da NTT, a gente tem 2 milhões de caminhoneiros registrados hoje, que é 200 mil a menos do que professores. E o caminhoneiro, ele tá responsável por muita coisa, abastecimento, aquela coisa toda. E quando a gente teve uma greve de caminhoneiros, o país parou. Quando que a gente vai conseguir fazer uma greve de professores nesse nível? Quando que a gente vai conseguir ter um poder de pressionar os governos nesse nível? Porque, assim, se for por questão de formação, posso estar completamente errado, mas eu acredito que nem todos os caminhoneiros foram à universidade e têm, vamos dizer assim, o arcabouço técnico e teórico que os professores têm. Eles têm o técnico. O técnico tem. E é talvez o que nos falta, né, Frank? Sim. Essa coisa técnica, é o método, né, de você saber o fazer. E aí, quando a gente fala de formação e de apropriação dessa formação, ela não tem só relação com você ter uma faculdade. Sim. Porque eu posso ser um excelente programador sem nunca ter pisado em uma faculdade de TI. Excelente. Né? Eu posso ser um excelente.
em qualquer outro assunto, sem necessariamente precisar daquela formação, mas eu me aproprio daquele conhecimento. E aí, a hora que eu te questionei dessa questão da apropriação, será que nós, professores, eu me coloco nesse bolo aí, será que nós estamos nos apropriando do que é de fato o nosso fazer docente? Porque se eu não me aproprio, qualquer coisa serve para mim também. Inclusive uma hora-aula aí de R$9 e pouco, que você me citou, dos anos iniciais. Dos anos iniciais. Essa não está atualizada, mas realmente... E é talvez a fase mais importante de desenvolvimento da criança. E a mais difícil. Sim. Porque um professor dos pequenininhos, eu fico vendo assim, que tem uma fase muito grande, cara. A alfabetização, aquela parte do jardim, aquela coisa da criança mesmo. Pré-alfabetização, não é isso, Frank? Pré. É pré-alfabetização. Esses dias a minha filha tem 5 anos, estava levando ela para a escola, eu falei, pô, Maria, não sei o que, e aí, o que você vai fazer? Ela, eu só vou brincar. Eu falei, cara, só brincar? Você tem noção do que é só brincar? Aí fui falar, a professora dela fez um ovinho, Frank, com um pintinho azul dentro, né? Aí apertava aquele negocinho do pregador, e ele abria e aparecia o pintinho, né? Aí ela falou, mamãe, a tia hoje fez isso aqui para ensinar o ó. Eu falei, Maria, ó de ovo. Por quê? Porque a tia fez ela recortar, mas isso tudo é no brincar. E aí ela acha que ela está indo para a escola só brincar. E às vezes a gente ainda também... bem que a escola e a professora estão brincando, né? Ainda brincando. bem. Mas nós somos educadores, então a gente consegue olhar para esse brincar e ver que ele tem algo que a gente fala sempre, que é a questão da intencionalidade. E o pai que vê essa criança de 5 anos sem ser alfabetizada e cobra isso da criança, ela não está na idade. E cobra isso da escola. Da escola, sim. O pai acha bonito o menino nessa idade. Menino de 5 anos está lendo. Eles leem de outra forma. Eles leem. Né? E aí você falou do piso aqui agora, eu não tenho a faixa de hora-aula, mas tem um site que é muito interessante, que é o salário.com.br. E aí você pode digitar a profissão e ele vai te dar a faixa salarial do país, vamos dizer assim. Hoje a gente tem aqui o piso salarial em 2023 para professores da fase pré-escolar, que trabalham 44 horas semanais ou 40 horas semanais, ele faz a distinção. Das 44 vem em torno de R$ 2.248 para 44 horas para 40 horas semanais e 2.412 para as 40 horas. Então, assim, você pegar esses 2.000 e divide para as 40. Você te cortando, aí você falou um negócio aqui que não para de borbulhar. Diga. Eu quero ver o dia que o Brasil vai parar, sabe? O dia em que a Terra... meio Raul Seixas, porque de verdade é isso, né? Você vê uma categoria que é teoricamente desarticulada, porque eu não sei, o caminhoneiro ele se encontra em que ponto quando eles estão abastecendo? Não tem essa articulação. É verdade. E nós temos como que conseguiram parar assim, né? Então, assim... Desculpa, perdão. Sim. Só eu te falei, é um parâmetro difícil de comparar, porque na questão do caminhoneiro a gente tem os grandes mas foi ótimo, né? Foi ótimo. Que a gente tem por trás interesses da sociedade, só que por trás dos professores também tem. Eu acho que a gente está faltando, o que está nos faltando talvez, seja justamente um grande articulador. Sim. Porque por trás de toda revolução e de todo movimento, há sempre pessoas que encabeçam a articulação. Só que, assim, os sindicatos hoje não têm força porque os professores têm medo. E eles só vão ganhar força se o professor parar de ter medo. Mas se o professor parar de ter medo, o sindicato já tem que ter força para poder respaldá-lo. Então fica uma coisa meio dicotômica, meio... porque numa realidade, assim, é claro que é um exemplo, né? De fato, essa parada quando se trata dos caminhoneiros, é algo bem político, enfim, que a gente não vai, né, trazer aqui à tona, mas, assim, quando você fala de parar o Brasil por conta da educação, você está pensando em parar para solicitar a quem tem que fazer esse plano de governo, por exemplo, esse programa, né? E aí você está mexendo com aquilo que vai na ponta lá gerar daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, profissionais, seres atuantes. É toda uma pátria mudando por conta desse movimento. Então é por isso, né, que tem muita força, sim. Eu achei bem interessante. Eu queria ser essa pessoa aí que fosse puxar
Olha, que há puxaria, condições, você agora tem um meio de comunicação, tá né? falando para Então todo vamos mundo. começar, Pode Educar Brasil, vamos Olha aí, ó. sacudir a educação, né? É sobre isso. Inclusive essa é uma das intenções mesmo. Mas assim, E no ensino superior tem essa articulação um pouco melhor, né? É um desencadeado com respeito à greve, vamos ser mais específicos. Algumas instituições públicas, quando entram de greve, costuma ser um efeito dominó, né? Os professores da rede do superior. Mas por quê? Eu acho exatamente porque eles têm esse contato talvez maior entre professores de outros estados, que nós não temos na educação básica, e uma segurança, né, no sentido de que temos de poder poucos fazer mestres também, e mas doutores, se a gente tirar pensa todos em eles. governamentalmente falando, o que gera lucro e diretamente para o Estado? A escola do ensino médio não vai trazer um avanço tecnológico substancial. Então, eu acho que a partir do momento que as universidades param, elas têm muita força, porque a gente para o avanço tecnológico. Imagina se, por exemplo, aí a gente pega, sei lá, não vem a Todas ser... as áreas, né, na ciência e tudo. E a gente para de ter aquela discussão sobre algo que de fato é importante hoje. Vamos dizer assim, se o Brasil fica fora da discussão hoje sobre as próprias inteligências artificiais, se as grandes universidades param, se a gente não tem uma posição sobre isso, é meio complicado para o governo também. Então, assim, eles olham muito para isso, e aí é uma coisa que, particularmente, eu acho muito complexo, que é fazer investimento na educação superior sem fazer investimento na educação básica. Porque quando você não investe na base, o aluno que chega na educação superior, como você falou, ele fica perdido e cada vez mais a gente está tendo alunos que chegam mais despreparados. E aí eu vou usar uma relação, posso falar inclusive da Universidade de Brasília, que a gente até alguns anos atrás não tinha a matéria de pré-cálculo. Existe hoje? Hoje existe a matéria de Nossa, eu fiz até doutorado em cálculo, gente. Olha só, Tá vendo? hoje o aluno literalmente tem uma matéria para ensinar função para ele, que é uma coisa que ele começa a ver no 8º ano, 9º ano do fundamental. E ele não desenvolve esse conhecimento. Chega na faculdade, a gente estava tendo índices de reprovação de 70%, 80%, que não é mais o objetivo da universidade. Tanto que agora a gente tem a unificada, que é uma prova, vamos dizer assim, que cobra mais o básico, não é aquela prova que o professor faz para ferrar o aluno, sabe? Nas físicas 1, né? Não, cálculo 1, gente. Cálculo 1, eu fiz cálculo 1 3 vezes. A gente brincava que eu fiz doutorado em cálculo 1. Que eu fiz a graduação, o mestrado e o doutorado. Que ele fala também, Cris, por exemplo, juntar todos os cursos que tem física, engenharia, e aí é a mesma prova. Eu penso que deva ter também lá, em vários cursos, em todos, um pré-escrita e uma pré-oratória. Que são essenciais. Né? Eu não estou criticando a existência do pré-cálculo, mas eu acho que se a gente tivesse investido na educação básica, sim, eu não precisaria ter o pré-cálculo. A pré-escrita, eu não precisaria ter... Eu acredito que o pré-cálculo ele é essencial para acompanhar o amadurecimento. Pela faixa etária, você fala, no caso, né? É o seu desenvolvimento cognitivo mesmo, porque a gente sai do ensino médio, e aí você entra ali, vou falar da UNB, porque é onde eu fiz os cálculos, Sim. né? E aí a gente entra ali na UNB, aonde é uma outra filosofia. Eu sou de escola particular, eu fui criada para quê? Para fazer prova, e para ser aprovada na UNB. Fui aprovada, como é que eu me mantenho na UNB? Não sei. Pensando, né? E aí não tinha... Mas, Cris, o que o Deico está falando, porque, por exemplo, poderia ter uma formação de ambientação, né? Algo que realmente pegasse o aluno para ambientar ele na universidade, isso eu sou muito a favor, e para que ajude ele nessa transição, assim como nós fazemos quando ele sai ali do ensino infantil para a escola classe, né? Tem vários professores, essa ambientação é importantíssima. Mas o que ele está falando assim, que foi o que o Fredão falou muito, né? Sobre quando a base ela é muito forte, o pré-cálculo, que são funções, não precisaria ser feito. É porque, né? assim, E é por isso que acaba sendo uma revisão isso, da educação básica. E o Fredão falou isso, né? Por que tem muitos alunos de ensino médio que mal estudam e continuam sendo muito bons? Ele falou, porque
quando você estava lá no ensino fundamental, eu estudava muito. Então, assim, hoje em dia eu nem estudo tanto, mas a minha base é muito boa. Né? E as pessoas falam, eu sou muito ruim em física, eu sou muito ruim em matemática. E aí eu vou fugir muito do nosso assunto, mas o sistema de correção que eu uso hoje é todo por rúbrica. Eu falei, eu não vou ter uma prova como uma ferramenta subjetiva. A minha prova ela vai ser o mais objetiva na correção, mesmo nas questões que são abertas. Então, eu combino com os alunos, a gente tem um contrato didático que eu tenho passos que ele tem que cumprir. Por exemplo, ele lê o texto. Então, anotar os dados já dá 20% da nota para aquele aluno. Porque se ele anotou os dados, significa que esse aluno entendeu o que ele leu. E aí se ele lembra qual a equação que ele vai usar, qual a fórmula que ele vai usar, por assim dizer, ele entendeu o raciocínio para resolver. E aí se ele substitui corretamente, ele aprendeu matemática. Pelo menos a substituição equacionar. Sim. E aí ele já teria 60% da nota nesses 3 passos. O quarto passo é operacionalizar. E é aqui que todo mundo se quebra. O meu aluno hoje... Nossa, eu acho que eles se quebram lá na primeira. Eu digo que isso é receita de bolo, sabe? Porque a gente vai passando ali o modo de preparo. Então, eu acho que eles já se quebram ali no primeiro passo. Mas, assim, eu acho que... porque muitas das vezes o aluno, eu já entendi, o aluno, ele lê, ele entende, ele sabe a fórmula que vai usar, mas não sabe matemática. Aí o professor dá errado na questão inteirinha, sendo que o aluno chegou até ali para pensar. Eu entendi, mas a minha discussão com a Franca, inclusive em projetos que nós já criamos dentro de escola, era para quê? Para que esse estudante, eu sempre falei com a Franca, vamos fazer um projeto para português e matemática. Eu falei, não, cara, faz um projeto de leitura que matemática eu me viro lá na sala de aula. Vamos ensinar esse menino a ler. Porque se ele conseguir tirar os dados, a matemática nua e crua, ela é mais fácil de ser ensinada, porque é raciocínio, você ensina um modo. Só que aí o que eu trago, por que eu pontuo isso? E aí eu concordo com você. Mas quando a gente está falando de física, vem justamente a leitura técnica. Que eu não falo só da leitura. Quando eu vou ler um texto de literatura, que é um texto com enredo e tudo mais, é uma coisa. Eu tenho alunos que discutem fenomenalmente, participam das sinos e tudo mais, leem muito bem e têm um nível de leitura muito bom. Mas quando chega na minha prova, ele não consegue extrair os dados. E não é porque esse meu aluno não tem habilidade, não tem cognitivo. É porque justamente ele não teve o desenvolvimento da leitura técnica, que é o que eu bato na tecla. Apostilado não dá. A gente precisa que esse aluno esteja em contato com o conteúdo, né? De fato, assim. Mas aí, o que eu tenho aqui percebido muito, o que você me fala é uma verdade muito grande pré-pandemia. A interpretação de texto era realmente o meu maior problema. Isso eu estou falando da minha sala de aula, tá? Pode ser que em outro lugar seja completamente diferente. No pré-pandemia, a interpretação de texto era o meu grande terror. No pós-pandemia, a matemática básica de multiplicação, divisão, porcentagem, proporção, cara, é esse realmente o que está sendo o gargalo. Agora que já passou um pouquinho, a gente já conseguiu recuperar a partir disso, os alunos estão indo melhor, vamos dizer assim. Mas, geralmente, aquele aluno que fala, eu não sou de exatas, onde ele trava é nesse pedaço. Ele conseguiu ler o texto, ele até conseguiu escrever os dados, só que ele não conseguiu operacionalizar. E aí eu acho bem complicado. É anos iniciais de novo. E é o que a avaliação precisa fazer, né? É engraçado, essa leitura. Né? Como o nosso mundo é muito diferente, né? Porque eu escuto o Deico falar, pra gente é uma coisa que já está incorporada, pelo menos para as nossas concepções, né, Frank, assim, na escola pública, gente, são realidades muito, muito divergentes. E eu não convivo com professores que dão aula na rede privada. Então, assim, e quando eu convivo, papo de final de semana, né? Não é para a gente falar, conversar igual a gente está conversando. São realidades muito divergentes. O público é muito divergente. Você diz que tem uma heterogeneidade nas classes. Eu não vou nem te falar o que nós temos, porque você vai achar que você está num campo minado. A gente trabalha já com isso há quantos anos? Há pelo menos 15, né, Frank? A gente trabalha assim já com essa heterogeneidade bem assim... Que dificulta mesmo o dia a dia, né? Sim, a gente tem que sair dessas caixinhas e pensar diferente, porque senão a gente não consegue alcançar esse estudante. E aí, já que a gente está entrando para isso e tal, mas aí é onde eu acho, por exemplo, eu fui uma pessoa muito resistente ao novo ensino médio, mas quando a gente pensa nessa sair da caixinha, ele seria muito positivo se tivesse sido aplicado corretamente. E aí vem o que eu falo mais uma vez do sucateamento da educação. Nas escolas privadas, eu falo
em várias do DF, o novo ensino médio foi aplicado como aula de aprofundamento para vestibular. Se você pegar ali os itinerários, Só distanciou mais. os itinerários eles deixaram de ser projetos, deixaram de ser a interdisciplinaridade que a gente queria ver acontecer e passaram a ser só mais uma frente. Então, eu diminuí, vamos dizer assim, a quantidade de aulas que o professor teria no que seria a FGB para o conteúdo duro, porque eu botei aulas para a FIC para ele poder sair dessas caixas. Só que as escolas não permitiram que ele saísse da caixa, porque ela queria que todas aquelas aulas ali fossem voltadas para o processo seletivo, para aprovação. Deico, aí porque você já tocou várias vezes nesse ponto, em relação à leitura que a escola particular faz sobre esses processos, né, vestibular, Enem, PAS, etc. Eu não vejo como problema o processo seletivo, sabe, o tipo de avaliação, seja o Enem, o PAS, que são, inclusive, elaboradas pelo próprio governo, né? Não tem problema, pode vir o sistema que for de avaliação, como temos, né, em áreas específicas dos concursos e tal. É justamente como nós fazemos com isso, porque a gente trabalhar para gerar alguém que vai fazer bem essa prova chega a ser ridículo. Sim. Se eu trabalhei bem, se eu dei bem minha aula, se eu formei esse menino como um bom leitor, e seja leitor aqui em tudo, ele vai falar bem, ele vai escrever bem, ele vai se posicionar bem sobre qualquer assunto. Então, na hora que ele for fazer qualquer processo seletivo, ele estará muito bem preparado para aquilo. Discordo muito Isso. desse ponto, porque assim, quando a gente fala em processo seletivo, o processo seletivo ele é mais uma exclusão do que uma inclusão. E eu tenho alunos que eu acompanho que são bons, escrevem bem, acertam questões de física bem, fazem tudo aquilo ali bem, só que quando chega numa avaliação como o Enem, que é baseada em competência e habilidade, as competências e habilidades que são desenvolvidas ali não foram desenvolvidas na escola, e não porque não são importantes, mas porque foram desenvolvidas outras. Então, assim, quando você engessa o processo seletivo, você torna o ingresso daquelas pessoas... O Enem ainda é bastante democrático, mas se a gente parte para um processo seletivo como o próprio PAS aqui em Brasília, a relação do vestibular, normalmente não passa o melhor aluno, passa o aluno que fez mais prova. O mais treinado. Que foi o mais treinado. Tanto que quando, assim, antes da... Que é o concurso, a realidade do concurso. Quantos bons profissionais nós conhecemos que não assumem boas vagas porque não passam na prova? Até citei o exemplo do professor. Quantos bons professores não estão passando porque não sabem fazer prova? E quem sabe fazer prova passa. E aí, só concluindo, eu tive uma realidade que eu trabalhei num local que eu era mentor de estudos. Então, eu literalmente era pago para sentar com o aluno, organizar a rotina dele por semana, e aí eu não falava assim, você vai estudar física. Eu falava, você vai estudar física da página tal até a página tal, fazer tais exercícios dessa forma, né? E aí você vai aplicar isso no simulado tal. O índice de aprovação desses alunos era gritante, porque eles treinavam muito o estilo da prova. Você pega uma prova como a do CESP, que uma errada não acerta, é muito punitivo para um aluno que tem todo o arcabouço teórico, aprendeu todo o conteúdo, mas não viu um detalhe. E ele acabou ficando para trás daquele aluno que já estava, desculpa o termo que eu vou usar, veaco naquela prova, ele está ali fazendo isso. Então, eu acho sim que, óbvio, que o que você falou é o mais importante. A aula tem que ter uma boa qualidade, o aluno tem que sair formado um leitor, ele tem que sair sabendo fazer as contas, mas enquanto o processo seletivo for duro, rígido e feito para eliminar, não para avaliar, aí fica mais complicado. Mas por que a gente tem essa coisa acontecendo? Por isso, porque nós, como categoria, classe e tal, nós aceitamos isso como é correto. Está errado é lá é que está errado. Aqui a gente tem que fazer... Será que o engenheiro ele vai mudar a forma dele fazer uma obra porque alguém vem fazer um processo de avaliação? Não pode, eu não posso colocar menos cimento, eu preciso... A gente, infelizmente, isso em Brasília ainda é mais gritante, Frank, eu concordo com você, que é a gente basear o nosso ensino
moldar prova. ele na prova, Isso. né? Isso. E foi aonde o quase que é o DF fim. e aonde foi o DF ainda se teve mais problema, e o DEICO na rede privada sabe disso, que foi mais afetado, é quando o Enem ganhou força. Que aí ficou aquele conflito entre pais e Enem, duas provas totalmente diferentes, e aquilo ali, qual que eu vou me moldar? Sendo que cadê a educação, que tem que ser moldada de maneira integral? As duas são diferentes e as duas são excelentes. Sim, o PAS é uma prova muito bem pensada. Eu adoro aquele lance das obras, como é cobrado, mas eu acho assim, hoje ele está sendo reformulado e eu acho que ele se aproximar do Enem é uma coisa boa, porque aí a gente pode fazer esse ensino que você falou, que é o ensino voltado para o aprendizado, não o ensino voltado para a prova. Só que aí, é igual você falou, o fundo do poço é que vai ser o ponto de mudança, porque é muito legal pensar do jeito que você pensa, e eu concordo. Só que é muito problemático quando eu estou numa rede privada, que se os meus alunos não passarem no final do ano, eu vou ter que ter uma Você vai ser reunião, culpado, depois eu sou culpado disso, entende? Eu vou dizer, assim, aí eu não vou dizer o nome, mas graças a Deus, eu nunca passei por isso, de ser pressionado pelo fato do aluno não ser aprovado. Propriamente eu. Mas você vê isso em reunião, você vê isso em comparação, você vê isso no percentual de matrícula que você vai ter para outro ano, na fidelização do seu aluno, e aí de repente, tem um aluno que você achava, caraca, esse cara aqui é muito bom, e aí no terceiro ano do ensino médio, aquele seu aluno que eu levava os meninos do sexto ao terceiro ano, eu dava aula do sexto ano ao terceiro ano do médio, e aquele aluno que eu preparei bem, eu tenho certeza, não, esse menino aqui tem uma base muito boa, aí ele saía do colégio, ele ia para o colégio que teve um percentual de aprovação maior no ano passado, e porque isso é o que o pai dele quer. Então eu acho que aí volto, não é nem na consciência de classe só, é naquela questão que você falou no início, a cultura. Que é o quê? Que são pais que também estudaram possivelmente nesse sistema e acham bonito, sabe? Uma coisa que o pai acha bonito, eu comprei o livro, a apostila, e cadê? Você, professor, não usou da primeira à última página, eu não vi tudo feito. Sim. Como se aquilo fosse importante, como se o livro fosse importante demais, a apostila fosse importante demais, fosse mais importante do que a aula ou a aprendizagem. Como se fosse o foco, né? Como então, se vencer o livro fosse o foco. Essa galera é galera que não entende educação, embora ele tenha passado vários anos dentro da escola, ele é mais uma vítima desse sistema que chega a ser idiota, né? De tipo assim, treinar um papagaio para falar naquela hora. Então, isso está tudo errado. Isso onde... Não é essa a função da educação básica, não né? Não e é por isso que a gente não consegue salários mais altos e etc. Porque a gente está fazendo algo que não é a nossa função, na verdade, né? A gente virou treinador, e não professor. Está tudo errado. Os meus filhos estudam na escola particular e eu nunca tive o sonho, nem o que alguns pais fazem, que levam os meninos para os consultórios, inclusive de psicologia, de psi, com tanta coisa, porque eu estou te fazendo isso daqui para você me gerar esse resultado, você tem que entrar ali nesse curso tal, nessa universidade, né? Isso é que está errado também, né? Então, são pais que, na verdade, já agem como crianças ou adolescentes, piores, né? É uma exigência que... E isso aí, a gente tá aí, assim, eu acho que foi bem legal essa conversa nossa, que eu vim com um tema, a gente discutiu tantas outras coisas, mas aí, assim, só uma provocação também, que eu acho que seria um tema que se vocês não já abordaram, para trazer para um próximo com especialistas, que hoje o que eu mais vejo é devido a essa cobrança do pai, que veio nesse sistema completamente duro, e o aluno que está passando por um processo de mudança no qual a escola tenta se humanizar, eu tento fugir do processo seletivo e trazer essa formação para ele, só que o pai vai contra, e aí eu crio um aluno extremamente ansioso, porque ele fala, será que isso aqui que eu estou vendo vai ser suficiente para atender as expectativas do meu pai? Ou às vezes as próprias, porque esse próprio aluno foi criado numa cultura que na quinta série ele estava ouvindo falar do processo seletivo, então se ele era um bom aluno, meu Deus, chegou no... martirizar, né, a criança. Sim, e assim, e chegou no primeiro, no segundo ano do médio, na segunda série ali, esse aluno tá com uma mentalidade completamente voltada para resultado e performance. Tipo, ele é condicionado. Ele é condicionado, exatamente. Eu tô na quinta série e não me importa a minha o meu sexto ano, né? Eu tô no meu sexto ano e não me importa o sexto ano, me importa eu lá no pais no ensino médio. E a gente tá gerando uma geração mesmo de pessoas extremamente ansiosas. Desculpa, assim, eu tenho problemas com ansiedade, eu não tenho ansiedade diagnosticada, mas é
completamente visível que a gente está vivendo com um excesso de futuro, aquela coisa de pensar no depois, no depois. E aí foi até engraçado, porque assim, eu sempre fui essa pessoa. Eu era conhecido por puxar e por, enfim, vou te dar todas as condições de aprendizado, mas eu preciso do resultado, e é o resultado. E assim, os alunos tinham até um tanto que receio de vir conversar comigo por conta disso. Aí esses dias, assim, entrando na reflexão, conversando com outros professores, e graças a Deus eu estou conhecendo um pouco mais, estou lendo mais também, eu chego e me deparo com um vídeo do Marcos Piangers falando daquela carta da direção. Vocês já devem ter visto esse vídeo, que ele vai falar justamente que... Ele termina com uma frase que eu acho sensacional. Eu passei 2 anos aprovando gente em medicina, vamos dizer. E aí ele chega e termina o vídeo falando que eu gostaria muito que vocês lembrassem que nem só os médicos são felizes. Porque a gente está medindo muito esse estudante hoje, não pela capacidade que ele de fato tem, mas pelo ponto que ele faz. E aquilo que a gente falava de que essa nota não reflete quem você é, está se perdendo. Porque a gente está julgando esse menino como se refletisse, sabe? Mas sabe o que eu ainda, para finalizar, né, a minha parte nessa questão de vestibular, né? Nem o próprio Enem, o PASO, né? Vestibular, eu acho que quase que nem existe isso mais, né? Cada vez está sumindo mais. Não se atribui mais a essas avaliações esse valor que nós estamos querendo, principalmente na escola particular, continuar atribuindo. Se a gente vê hoje uma nota do Enem, o menino entra em vários lugares aí com essa nota dele, que não é uma nota assim tão relevante também. Precisa ser. Então, é como se tivesse perdido o valor, mas nós estamos ainda querendo condicionar a vida do estudante àquela fase, aquele momento. Pelos cursos de elite, eu entendo sua fala, é verdade. Muitas das vezes a gente está nivelando a educação por 2, 3 cursos, medicina, engenharia e direito, e nivelando toda uma educação, sendo que para outros cursos isso não é nem tão necessário. E isso é o erro mais comum, né? E é antigo, porque lá no Brasil, colônia, o que era importante? Não, meu filho vai ser engenheiro, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser engenheiro. E esse negócio hoje das elites quererem ter seus filhos dessa forma, perdura muito, até hoje. Só que aí vem outra coisa que me preocupa demais. Perdura até hoje isso, a gente nivela por isso. O Enem, de fato, ele consegue acesso a outros cursos ali, enfim, com notas menores e tudo mais, mas está gerando uma geração, de novo, que por mais que a gente fale de profissões do futuro, por mais que a gente fale do quanto a biotecnologia cresceu, por mais que eu fale do geofísico, que é extremamente necessário e está em falta no mercado, do programador... Extremamente bem pago. E não precisa mais ir para a universidade para você ser um programador muito bom. A gente está formando uma geração de que ou o menino destoa completamente e de fato arruma uma profissão que nem existia um ano atrás, ele vira TikToker, ele vira streamer, ele vai ser desenvolvedor UX por conta própria, ou ele se torna, aí o termo que eu vou usar talvez seja errado, mas extremamente bitolado em querer atender a essa expectativa das grandes notas e tudo mais. E aí a gente vive numa dicotomia muito complexa. Você fala assim, os vestibulares praticamente não existem mais. O problema é que a gente ainda assim, na maior parte das federais, ainda há vestibular. E grande parte das vagas é voltada para elas. O Enem tem força, só que eu acho que, se a gente vai usar o Enem, eu sou muito vamos usar só o Enem. Porque a gente tem um parâmetro, vamos dizer assim, mais democrático, que eu acho que ele vem para isso justamente, e que avalia melhor na relação das competências. Não que a prova do PAS deva ser desprezada. Eu acho que a avaliação seriada é muito interessante. Mas, assim, ter uma avaliação seriada e um processo geral, eu acho que já seria mais do que suficiente. Porque você pega hoje, por exemplo, para entrar nas melhores universidades do país, que são as paulistas, USP, Unesp e tudo mais, hoje o FRJ também, do Rio de Janeiro traz, o próprio UNB e tal. A UNB nem pega o SISU completo, ela pega o SISU UNB, então já é um processo à parte. É legal porque dá a possibilidade do aluno se inscrever em 2 pelo SISU e para a UNB também, é ok, mas quando você pega, por exemplo, uma FUVEST da vida que vai fazer ali para a USP, aquela coisa, é um vestibular extremamente tradicional, com uma prova extremamente difícil,
para esse estudante com questões com um nível de complexidade que, desculpa, não é o papel do ensino básico levar até aquele nível, sabe? Então, assim, eu acho que enquanto a gente não tiver a coesão dos pequenininhos lá, da alfabetização que a gente citou, até o ensino superior e entender aquele plano de ensino que você falou, fica muito difícil. Porque aí eu vou investir nas universidades, beleza, mas para investir nas universidades, eu vou precisar de um aluno que chegue lá, mas bem preparado. Sim. E aí eu teria que ter investido aqui no ensino básico. E o que a gente vai fazer? E você falou algo que é interessante, como isso mexe na cabeça do estudante. E quantos estudantes, por exemplo, você viu ser moldado para isso, né? Você usou o termo bitolado, que falou assim, vou fazer medicina, e nunca tinha pensado nisso, né? Não tinha o tino para isso, mas assim, ele percebeu que ele era bom em fazer prova, que ele era aí ele falou, vou fazer medicina porque eu vou realmente chegar ao patamar máximo de um estudante. E não era o que ele realmente talvez queria, ou que era o tino dele para ser. E desistiu da medicina no meio do curso, e a gente fez um gasto absurdo, porque um estudante na Universidade Federal custa caro, Sim. E esse cara desiste do curso dele. Quantas vezes, não só em medicina. Ainda bem que desiste, né? Porque imagina, né? E isso, inclusive, é um medo que eu tenho hoje, porque o FIES, eu não sei qual é a perspectiva de vocês a respeito do FIES, se foi bom ou se foi ruim. Eu acho que deu acesso a muita gente, só que ele também fez muitas universidades abrirem para ganhar dinheiro em cima do FIES, para poder ter lucro ali. E aí eu tenho hoje muitos profissionais que se formam e estão endividados até o seu 10º ano de carreira, sabe? Então, quando a gente fala da medicina e tudo mais, eu aumentei o acesso, só que hoje eu tenho faculdades de medicina que não tem um laboratório de práticas. E como é que a gente tem uma faculdade de medicina que não tem um laboratório de práticas em específico? Eu acho complicado também a falta de fiscalização. Por mais que eu acho que deva partir de nós, como você falou, eu acho que o governo tem que saber quais são os profissionais que estão se formando ali para a gente poder levar isso adiante. Mas, desculpa, eu acho que eu fugi muito aqui do que a gente está falando. Eu acho que quando a gente fala de avaliação, a gente precisa ter em mente para que a gente está avaliando. Porque a avaliação que a educação básica propõe, ela não é a mesma avaliação seletiva para os concursos e vestibulares. Então, a gente precisa saber para que a gente está avaliando. Talvez a gente realmente precisa resolver uma questão ou outra, ensinar esse estudante a fazer prova. Essas provas, né, de concurso, dos concursos de modo geral. Talvez a gente precise parar para mostrar para ele que é mais uma possibilidade, mas não é a função da educação básica. Então, mais uma vez, a gente vai voltar a falar de que é necessário que a gente conheça os documentos que regem o nosso fazer. Sim, Profissional. Se apropriar. Exatamente, porque se a gente não se apropria, qualquer um pode chegar lá e enfiar o dedo na ferida, porque eu não sei o que é o meu papel. Não conhecer a matriz educacional até da sua própria escola, o plano pedagógico da escola em si, às vezes. E nós temos uma lei nacional. Sim. A gente conhece? Ou a gente fica só... a gente diz que conhece a partir da fala do outro. A gente se deu o trabalho de ler? De saber para que serve a educação, de qual é o papel dela, qual é a função social da escola, às vezes a gente não se dá esse trabalho. E aí eu fico muito pelo que você fala, o que você me diz passa a ser verdade, porque eu não quero ter o trabalho de ler. Então, se você leu, para mim é bacana, mas você está reproduzindo o que o Pedro falou, que está reproduzindo o que a Frank falou. E que sempre tem um ruído de uma reprodução para outra. Exatamente. E quando você lê, você vê que a realidade é tão diferente. Até quem ensina fala, né? Olha, eu estou ensinando aqui a utopia, professores de concurso, por exemplo, né? Não pense na realidade escolar que você vive, porque se você pensar, você vai errar a questão. Então, assim, a partir do momento que você tem uma lei para reger e já é do senso comum que ela não está na prática, então tá errado daí. Mas ela precisa ficar na prática. Não precisa, utopia, mas o erro está aí, né? Se já é senso comum que a teoria está diferente da prática e a teoria foi pensada por especialistas para serem feitas, então tá errado aí, né? E aí é aquela velha história, o especialista veio da onde? Eu acho que o que está faltando justamente é aquela formação, o investimento no professor, para que esse professor se torne um especialista
que vai redigir a próxima lei, que vai redigir o plano de educação, porque ele viveu aquilo. Então, assim, eu acho que... Mas é uma boa lei, Deico. Não, é uma boa lei. Isso daí a gente observa a lei, a nossa LDB é uma boa lei. O problema é igual a que eles falam, está muito distante da realidade. Sim, então é justamente... Qual filme? Lá fala sobre filme nacional. Quando que eu vi filme nacional em sala de aula? Sim, mas se é uma boa lei e está distante da realidade... O problema é a lei ou somos nós? Ou é a realidade? E aí que vem a ideia. A princípio, é mais fácil mudar a realidade ou adequar a lei para o que a gente tem e ir criando uma progressão dela. Sim, até que a gente faça a realidade. Gente, mas essa lei não é nova. É isso que eu tô dizendo para você. É uma lei que é de 94, 96, né, Frank? 96. 96. Gente, vai para quase 30 anos. Vamos falar sério? E aí, se ela já vai para quase 30 anos, como é que em 30 anos eu não consegui alcançar ali o mínimo? Porque quando você olha, é díspare, né, da realidade, como disseram vocês. Mas a gente precisa tentar se aproximar daqui. E aí eu não posso dizer que só a lei está errada. Porque aí, ao contrário... É enviesar a prática, né? Não, exatamente, é enviesar a prática e outra coisa, a utopia, ela serve para quê? Para tirar a gente ter um modelo, desse lugar. De conforto. Né? Então, assim, os sonhos, eles não servem só para ser sonhados e esquecidos. Eles servem para nos mobilizar de alguma forma a alcançá-los. Então, a utopia, ela precisa servir para isso. E eu vou falar mais uma vez para você, eu quero morrer sendo utópica. Porque enquanto eu for utópica, eu estou acreditando naquilo para o qual eu me formei. E estou tentando modificar essa realidade. Então, a utopia, ela tem sim o seu valor, né? A gente não pode dizer, isso é utópico, isso não existe. Não existe. E ela tem um porquê de existir, ela precisa existir precisa ser sonhado para depois ser vivido. Exatamente. Se eu não tivesse o modelo ideal, eu não conseguia estudar absolutamente nenhuma outra coisa, nem com método científico. Mas eu acho válido o que você traz, é pertinente demais, mas eu ainda acho que por mais que ela tenha quase 30 anos, a aplicabilidade dela não foi feita da forma como deveria. Então, eu acho sim que devam haver adequações propostas, não para esquecê-la, mas para que a gente viabilize degraus para chegar até ela, sabe? Para que a gente possa aproximar a prática do dia a dia da utopia. Porque chegar lá de fato mesmo, cumprir tudo, talvez não seja algo factível. Se é uma utopia, justamente ela serve para nivelar por cima. Mas eu não vejo por que não abrir espaço para doutrinadores que criem as legislações que tenham a prática pedagógica, de fato. Não que não tenha sido feita por alguém que tenha a prática, mas eu acho que muito das teorias educacionais não são pensadas dentro da sala de aula. E isso muitas vezes me incomoda um pouco. As que são, se a gente pega Valon e tudo mais, eu acho que tem sua valia, mas filosofia educacional é realmente uma coisa que a gente precisa ter cuidado com o que está sendo dito na hora de pensar em como aplicar aquilo. Não sei se eu pisei. Mas aí... Eu quero me abster, porque senão a gente vai virar a noite conversando. Isso, e a gente já tem que... A Franca ainda não me chutou, não, mas o Pedro está com vontade. Isso. Mas só para finalizar, esse ponto das teorias educacionais, Deico, ele nós, professores, no âmbito do curso superior, sofrendo exatamente o que nós discutimos na educação básica. Pessoas que são jogadas com filosofias sem a gente entender os princípios por trás, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que ninguém vai seguir, ninguém arrisca, né? Uhum. Então, assim, eu acho que é passando pra gente teorias sem a gente entender exatamente o que você falou da física ali, pro seu aluno da educação básica. Então, assim, mostrar que aquilo ali exatamente a fórmula do calor, da temperatura, não vai usar para muita coisa, mas o princípio por trás, eu acho que é isso que falta nas teorias. É o método que ela traz ali, trazer a teoria e o método aplicado. Exatamente. Meus queridos, realmente, como a Cris disse aí, se nós formos aí nessa roda aqui de bate-papo sobre educação, vamos a noite toda. Mas vamos deixar aí um gostinho de quero mais aí para próximas vezes trazer você com os seus estudos ainda mais aprofundados. Cara, verdade. E menos prolixos, né? Desculpa, gente, eu acho que eu rodei muito e o tema central eu não falei bastante coisa, mas... foi ótimo. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês.
Aprendi bastante, anotei bastante coisa aqui também na pauta para refletir. E óbvio que quando a gente se encontrar de novo, não precisa ser no programa, a gente pode continuar esse debate, porque eu acho que eu tenho muito a aprender com vocês. E obrigado por terem me convidado para cá. Obrigada você. Eu acho que hoje a gente saiu do nosso mundinho, né, de educação pública no DF, que já é muito restrito, e a gente teve a oportunidade de ampliar um pouquinho esse olhar. Só a questão dos salários que a gente percebeu aí, né, que já foi um choque tremendo, né, de realidade. E muito obrigado, Deico, realmente por ter vindo. E para a gente, nessa realidade onde nós estamos também lutando e muito em voga as greves da rede pública, a gente poder também abrir nosso horizonte, como você falou, a consciência de classe, até mesmo de não dividir entre público e privado, né? Para que a gente possa realmente... Somos todos profissionais de educação. Isso mesmo. E, assim, parabéns pelo projeto. Eu já te dei esse parabéns no privado, mas fique gravado. Eu acho que foi uma ideia muito legal. A gente ainda não tinha, eu pelo menos não conheço, grandes podcasts de educação no país. Então, acho que vocês estão fazendo vamos dizer assim, um serviço à comunidade. Trazer esses temas, trazer reflexões que talvez falte na leitura, mas seja incentivado aqui. Quantos livros você já foi ler porque alguém indicou num podcast? Então, talvez agora alguém vá ler MDB porque você indicou num podcast. É isso. Então, é isso. Deico, e assim, de verdade, eu penso que muitas, né, colocações vão gerar mesmo reflexões, leituras, isso é o que importa. Uhum. Mas eu gostei de saber dessa realidade aí da escola particular, que faz um tempinho que eu não estou só aqui, sabe? E acho que a gente tem assunto para, né, outros momentos também, inclusive já está, né, convidada aí para estar conosco. Obrigado. Inclusive para outras pautas. E a gente gostaria, né, Pedro, nesse momento aí, de pedir para você, além de deixar aí seu Instagram e tudo, seu contato, né, para quem quiser entrar em contato com você, quiser fazer de repente, beleza, uma discussão mais aprofundada de todas essas temáticas, mas assim, que você também traga para a gente, para seguir aqui o Pode Educar Brasil, que se inscreva. E esse rapaz na rede social é forte, né? Viu? Então a gente gostaria de falar com os seus seguidores, que também passem a seguir aqui o Pode Educar Brasil. Já sou inscrito tanto no Instagram quanto no canal do YouTube. Bacana. Tô acompanhando desde do primeiro episódio. Pedro mandava para mim, dá uma olhada e tal. Gosto muito. Meu Instagram é @deico1, meu nome é DEYKO, acho que vai aparecer na tela para vocês aí. Pode falar ali pela DM mesmo, que eu respondo tranquilamente. E, por favor, falem comigo. Como eu falei para vocês aqui, é legal dizer, porque eu não sou especialista em nada do que eu falei, eu sou um curioso e eu pergunto muitas coisas para as pessoas. Então, eu tô disposto a aprender. Eu acho que uma coisa que eu gostei muito disso aqui são as anotações que ela tá fazendo aqui, ela anota tudo. E, tipo, achei esse tema interessante. Tal. Não, isso é legal. Porque faz todo episódio, Deico, eu também acho super bacana. Não, isso é muito legal, porque assim, há um podcast que eu não vou fazer propaganda de outro, mas de um rapaz que eu vejo ele anotando, e o mais legal que eu vejo é que eu tenho certeza que isso aqui vai gerar outras pautas, e para ela, enriquecimento. Ela vai atrás. A gente não anota para anotar. O que eu anotei aqui também é para ir atrás depois, justamente por essa ânsia de aprender. E aí enfim, eu acho que vai ser a minha última fala, porque eu já tô prolixo, deixei um troço ali e tal. Mas Pedro acompanhou minha trajetória. Houve um momento que de fato eu desisti da educação. Eu estava completamente desiludido, da mesma forma que eu me encantei no início, eu me desencantei ali pelos meios. E o que fez eu querer voltar para a educação foi justamente a possibilidade de perceber a possibilidade de que eu posso discutir o que eu estava fazendo e de que eu posso mudar a minha prática. Eu não vou dizer hoje que eu sou utópico. Eu queria muito ser, no meu começo de profissão eu era bastante, eu era o professor que ia fantasiado para as aulas do sexto ano, porque eu achava o lúdico extremamente importante, aquela coisa, ainda acho, mas assim, o meu medo é que os professores, devido à desvalorização que a gente falou, estejam passando pelo que eu passei, que foi perder o encanto. Eu acho que como a gente vai encantar alguém se a gente não está encantado com o que a gente faz? Então, e é notório, é visível pelo comportamento, né? E assim, aí eu tiro a fala de um aluno meu, eu vou citar o nome desse ano, Bernardo. Ano passado, ele me olhava e ele passava a aula inteira assim. Esse ano ele virou para mim e falou, professor, tô te achando muito mais legal.
Por quê? Porque agora eu estou conseguindo dar as aulas que eu gostaria de ter tido, vamos dizer assim. Eu estou fazendo da forma que eu estou... Que você acredita. Né? Que eu acredito, e eu estou me reinventando. Sim. E a expectativa é que se eu for realmente continuar na educação, não sei as próximas páginas aqui, mas que eu possa me reinventar várias vezes para não perder a utopia e para, de fato, recuperar assim, o que já tenha sido perdido. Sim. E eu gostaria que todos os professores que eu conheço e estão lidando com metas e coisas para vencer e taxas de aprovação pudessem vivenciar essa mudança de perspectiva de, pô, eu posso dar aula com encanto para encantar e não só vou dar aula para, enfim, cumprir uma meta que me impuseram, sabe? Sim. Eu acho que quando isso acontecer, aí beleza, a gente já vai ter dado um grande passo. De verdade, é isso que é fazer educação, né? É verdade, muito bom. Cris, fique à vontade aí para suas palavras finais. Não, gente, eu estou, assim, de verdade com vontade de continuar a conversa, né, de falar mais, mas eu vou calar minha boquinha, porque senão a gente vira a noite. Mas vamos ter mais episódios, com certeza. Deico, concluindo o que a Frank disse, muito obrigado, de fato. Esperamos aí vocês que acompanham nas redes sociais, que possam aí nos acompanhar. A gente sempre traz temáticas. Eu sei que seu público, a maioria são alunos ou ex-alunos, então, vez por outra, a gente traz assim, muitas informações interessantes. Já tivemos um episódio aí sobre Enem, mas nosso intuito mesmo é a gente poder estar discutindo a educação e é sempre muito bom estarmos juntos. Não é verdade? Sim. E para você que acredita no poder transformador da educação, não perca o próximo episódio, que assim como esse, vamos tratar de temas muito importantes a respeito da educação.